Oi, gente! Hoje nós vamos falar sobre os pequenos começos. Para nós começarmos esse assunto, nós precisamos falar sobre o Messias. O Messias, ele não tinha uma característica que definia quem ele era. Ele não se encaixava em nenhum padrão. Ninguém conseguia colocar ele dentro de uma caixa, falando que ele era só profeta, ou que ele só fazia cura, ou os milagres que ele fazia. Ele era excelente, ele era estratégico em tudo que ele fazia. Ninguém conseguia colocar uma característica única nele. Nós temos que nos basear no modelo dele, para nós podermos transmitir tanto a palavra, como a postura, como a liderança dele. Nós temos que viver o sobrenatural, que é o que ele também vivia, o que ele manifestava. Nós precisamos ter um equilíbrio entre o sobrenatural e a excelência. Existe pessoas que são pé no chão, extremamente racionais. Mas o que a Bíblia realmente ela não é pé no chão. Nós temos que ter doses disso na nossa vida. É impossível você pegar um texto da Bíblia que não tem algo sobrenatural, que não tenha um milagre, que não venha com algo do Pai. Então, o nosso Pai, ele é extremamente dinâmico e ele sempre está trazendo esse mover em nossas vidas. E nós necessitamos desse mover. Às vezes esse mover parece bem pequeno, mas ao passar do tempo, o Espírito Santo, ele vai abrangendo a nossa visão, o nosso sonho. E isso cada vez se torna mais sobrenatural. E todas as coisas grandes, elas começam com uma ideia simples. E a maioria delas, ela é deixada de lado. Parece simples demais, mas nós não devemos deixar nada de lado. Em geral, nós desprezamos os pequenos começos, porque nós almejamos coisas bem maiores. Só que esses pequenos começos, se estiver alinhado, ou só se a nossa alma, o nosso coração só se satisfazer com as coisas grandes, então elas vão se tornar o nosso tesouro. E não deve estar no nosso tesouro essas coisas. E aí o seu coração, a sua alma, ela não vai estar nas coisas que o nosso Pai quer construir através de nós e por nós. Se o seu coração ele está centrado no nosso Pai, a jornada ela é mais importante do que todo o resto. Então nós temos que entender isso. Uma coisa muito importante é sempre valorizar esses pequenos começos e se colocar vulnerável para o nosso Pai ele poder agir dentro de nós, através de nós. Para ele vai movimentando e transformando o que nós precisamos e o que as pessoas em volta precisam. Então vai haver esse mover do nosso Pai através de nós e em nós. Nós sempre precisamos nos mover para fora da nossa zona de conforto e entrar numa zona que nós dependemos do nosso Pai para tudo. Isso naturalmente ele vai nos causando um estresse, porque nós naturalmente como seres humanos nós gostamos de ter o controle de todas as coisas, principalmente quem tem o temperamento colérico. Então, quando nós entendemos que existe uma linha tênue entre a tensão e o fardo, quando nós entendemos isso, que nós entramos num lugar de preocupação,
isso se tornou um fardo. É um sinal que nós entramos na mão e passamos do limite, que nós não estamos mais no centro da vontade do nosso Pai, que é este lugar que nós temos que estar, que é entre a zona de conforto e o fardo. É este o lugar que é o centro da vontade do nosso Pai. É o meio. Então, entre esses dois processos, existe um lugar de dependência do nosso Pai, onde nós devemos estar, nessa zona de conforto. E eu quero que você reflita quais áreas da sua vida estão nas zonas de conforto e quais delas, das suas áreas, estão nas zonas de fardo. E quais atividades você irá mudar para isso não se tornar um fardo na sua vida. E sim uma dependência do nosso Pai, que está entre a zona de conforto e o fardo. Nós temos que nos mover para essa zona de conforto, diante da vontade do nosso Pai, para ver esse mover para o nosso Pai. Então nós temos que entender que nós precisamos ter o domínio da nossa vida, nós precisamos liderar as nossas vidas, as nossas vontades, a comunicação, o que nós comemos, o que nós falamos, o que nós fazemos. Para você sair da cama no horário que você planejou, você precisa se liderar. Para você conseguir fazer os exercícios físicos que você se propôs, você precisa se liderar, porque senão você não vai conseguir. Para você conseguir fazer a alimentação que você desejou, você precisa se liderar, para você não cair nas tentações ou não cair na própria gulodice. O mundo, ele ajuda a você pensar, é só uma ceia de Natal, é um passeio, é só vou furar aqui, mas a disciplina é algo fundamental para isso acontecer. Sem disciplina e sem domínio próprio, você não vai conseguir atingir os seus pequenos detalhes da sua vida que você deseja modificar. Para você poder ler um livro que tanto você quer, você precisa se liderar. Você vai perceber ao longo disso que a liderança, ela está presente desde o adolescente até um CEO de uma empresa. Nada se constrói ou se destrói se não tiver uma liderança, tanto os hábitos ruins quanto os hábitos bons. Tudo isso funciona através de liderança, através de política, religião. Sempre tem um líder. O pequeno começo é você liderar a você mesmo. Liderança é o que você faz e o que você constrói. Conforme eu tô falando, você deve estar pensando como deve ter líderes que destruíram países, que destruíram nações, que destruíram valores, conceitos, e também que teve líderes que construíram valores, conceitos, que melhoraram e tiveram ações. Embora você não perceba, você está sempre sendo liderado por outros líderes. De uma forma ou de outra, o ser humano, ele precisa ser liderado e ele pede isto. Em Lucas 2, do 47 ao 52, fala o seguinte: todos os que ouviram admiraram-se com os seus ensinamentos e com suas respostas. E quando eles ouviram, ficaram perplexos. E sua mãe disse: filho, por que tu fizeste assim conosco? Eis que o teu pai e eu procuramos angustiadamente. E ele respondeu: por que
perguntaste por mim? Não sabeis que eu devo estar sobre os negócios do meu pai? E eles não entenderam as palavras que lhe disseram. E desceu com eles e foram para Nazaré. E era-lhe sujeito. Mas a sua mãe guardava todas essas palavras em seu coração. O Messias, ele crescia em sabedoria e em estatura, e o favor do nosso Pai estava com ele. Nós vimos aqui que o Messias, ele estava pregando, fazendo as coisas para o nosso Pai Celeste. E ao responder para Maria, eles não entenderam, porque eles não entendiam qual era o negócio, a missão, o cumprimento que ele tinha que fazer. Mas o Messias, ele tinha que obedecer os seus pais. Então, ele obedeceu, ele se sujeitou. E ele também tinha que obedecer à voz do nosso Pai Celeste. Mesmo que não naquele momento ele não pudesse priorizar o que ele tinha que cumprir e o que ele tinha em seu coração, fez isso. E o importante é que ele sempre buscou em crescer em santidade, em prática, em sabedoria, e ele foi se tornando um adulto. E o favor do nosso Pai é a intimidade espiritual que ele tinha com o nosso Pai. E mesmo quando menino, ele já esperava os outros. Era notável a sabedoria dele desde pequeno e o ensinamento que ele trazia sobre a vida dele. Como nosso Pai, ele é sábio e ele que coloca um bebê para nascer de mulher e para vir aqui na terra para começar o reinado dele. E nós entendemos aqui que o nosso Pai, ele trabalha em pequenos começos. E Deus, ele sempre faz esse processo, tanto em nós como através das pessoas que estão em volta. Eu quero que você pense nesses pequenos começos. Amanhã nós falaremos mais. Se inscreva no nosso canal, dê um like. Até!